Estamos bem-vindos a mais um episódio do nosso corte do PG Podcast. E hoje é um episódio especial, para quem certeza que você vai gostar. Tá bom? Mas já curte o nosso canal, compartilha esse vídeo para dar aquela força pro nosso canalzinho aí. Eu quero que todo mundo para novo. Tá bonito. Agradecer meu irmão Vitor da loja Bafu, que ele sempre, o parceirão, meu irmãozão do coração. Pô, PG, tu tá fazendo podcast com 10 podcasts com a mesma blusa. Eu vou te mandar os conjuntos aí. Mandou 3 conjuntos também. Da loja Bafu, tá bom? Cultura e movimento aqui, arroba loja Bafu. E vai lá, o PG falou que se eu viesse aí da Brava, você ia me dar 10% de desconto. Vai lá que ele vai... Então vamos pra essa, né? Nosso curso do PG Podcast. Vou, meu irmão, por satisfação. Sua vez, obrigado, os abençoe por ter aceitado o convite. Atravessou um país, 2 países, ele passou por 10 países diferentes, o continente, para poder. A gente está agendado já, então, Os 2 meses. 2 meses já. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Meu Deus. Eu sou Yalorixá Paola, sou natural do Rio de Janeiro, sou iniciada no candomblé Jejinagovodum, aqui do Rio mesmo, né? Na casa de seus ouvinos de Ajunsum. Vou fazer daqui a pouco 30 anos de orixá, feito aqui no Brasil, por Iemonjá. Eu fui iniciada em 1998 na casa de seus ouvinos de Ajunsum, no Laria, na rua Zão Rego 242. A casa não existe mais, né? Jovino terminou as suas obrigações se cuidando com o pai Jorge Iemonjá. Pai Jorge. Minha filha de nosso saudoso Tata Fumutinho. Quando eu me iniciei, o pai de santo falou que eu deveria buscar Iemonjá na África, porque eu não teria outro orixá. Deveria buscar Iemonjá no culto tradicional iorubá. Mais conhecimento sobre o culto tradicional iorubá. E aí ele me mostrou, ele abriu o livro do Pierre Verger. Eu não levo o livro do Pierre Verger, os orixás, como referência. Mas é uma coisa que me marcou muito. Ele falou, olha, a gente cultua Iemonjá, isso há quase 30 anos atrás, né? A gente cultua Iemonjá no mar aqui, mas aqui, ó, Iemonjá é deusa do rio, é cultuada do rio. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça, né? E o meu babalorixá, eu fui iniciado na casa do seu Jovino, mas o meu babalorixá era de Xangô, filho do Jovino. Naquela época, o meu avô de santo, que o Jovino vencia meu avô de santo, ele conduziu toda a minha iniciação, né? Meu pai não podia estar presente todo o tempo do meu recolhimento. Eu passei 31 dias recolhido. E aí eu fui descobrindo, né? E me interessando. Mas, na verdade, meu pai de santo, o que me rastou, ele se iniciou no Odedua, no King, lá em Mongaguá, há muitos anos atrás. Logo depois da minha iniciação na minha feitura, né? E ele ficou muito encantado com a cultura dos orixás da Nigéria, né? E ele sempre me incentivou. O meu maior incentivador de buscar Iemonjá na Nigéria foi no pai de santo, foi no meu orixá, né? E naquela época, isso é muito interessante, porque há quase 30 anos atrás eu já escutava falar em Ebeorum, eu já escutava falar em Amieleye, eu já escutava falar em diversos orixás que hoje virou moda, virou febre e virou um comércio em nome desses orixás, desse aprendizado, né, muito grande. Sim. Movimenta um valor que a gente fica até de boca aberta. Aqui no Brasil, as pessoas ganham muito dinheiro em nome dessas energias, desses orixás. Na África, a coisa não está muito diferente daqui, né? Na Nigéria não está muito diferente daqui, porque a gente acha que só no Brasil tem marmoteiro, né? Mas na Nigéria também tem muito. Então, a gente tem que saber de fato para onde a gente vai, com quem a gente vai, como vai ser feito, porque senão a gente perde todo o nosso dinheiro. A gente costuma dizer que se você vai entrar para o barracão de Camondé, de onde veio, busca saber de onde veio. Mas estava conversando em off, as pessoas veem uma pessoa muçulmana ou africana
né? Lá da Nigéria, enfim. E falou enrolado, mas não sabe de que família o cara veio, já começa, já bate a cabeça no pé do cara, já quer dar a cabeça, quer fazer acontecer e acaba se prejudicando. Isso é um ponto muito importante a gente pontuar aqui, que você tem que saber aonde está colocando os pés. De fato, porque o que a gente entende aqui como culto tradicional iorubá está completamente deturpado por essas pessoas que vêm para o Brasil só para ganhar dinheiro. E essas pessoas que estão no Brasil só para ganhar dinheiro caem nesse arquétipo que você falou, né? Que a gente estava conversando. É africano, fala enrolado, e aí as pessoas acham que ele tem algum conhecimento, tem base real dentro da religião, porque a cultura é uma coisa, né? E a religião é outra. Né? A cultura, todo iorubá conhece a sua cultura. Não tem como escapar disso. Só que a religião não. Eu sou da família de Emonjá na Nigéria. Não tem como eu saber de todos os preceitos, rituais, informações secretas dentro de o que acontece dentro da família de Obatalá, por exemplo. Eu não entro, eu não participo. Não é porque eu já sou iniciada que eu vou participar dos segredos da família de Obatalá. Então essas pessoas que chegam aqui, elas caem dentro desse arquétipo que você falou, são nigerianas, falam enrolado e mostram um pseudo-conhecimento dentro da religião, acabam enganando as pessoas, porque se dizem conhecedores e bententores de todo o mistério, de todo o fundamento das famílias de orixá. E não funciona assim, não. Na hora do fundamento, de fato, a porta é fechada. É a caixinha, né? A caixinha escondidinha. Porque só quem é osso para aquele orixá. E é uma coisa interessante. Você só participa daquilo que você participou, do que você passou. Verdade. Construção econômica. Você é iniciado, você só entra para dentro se você for iniciar. Só que essa similaridade eu não encontrei lá na Nigéria. De fato, isso não existe. Porque aqui dentro do candomblé, nós somos iniciados para cuidar de 16 orixás. Antigamente, hoje em dia tem mais, já agregaram outros. Mas a gente era iniciada para cuidar de 16 orixás e não, nós não éramos iniciadas em 16 orixás. Isso ali. Então, essas pessoas mais intencionadas, elas chegam no Brasil, descobrem que a nossa religião cultua 16 orixás e vendem iniciações em 16 orixás. Aqui e lá, né? Aqui e lá, porque lá também já sabem que o brasileiro pode cultuar 16 orixás. Na questão do Brasil, existe, né? As pessoas não precisam concordar comigo, mas no Brasil existe um Parênteses, mas colocar um ponto. Né? Eu costumo dizer que o Brasil é um filho da África. Uhum. O Brasil é uma nova África. Com toda a história, se a gente for falar aqui, para ficar chato, tudo bem. Toda a história, né? Desde lá do Atlântico Romeu até chegar aqui às costas do Brasil, aqui, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Salvador, entre tudo dessa. Só que quando chegaram no Brasil, não é uma desculpa para poder tirar quando ele é do contexto que do culto tradicional, ele é um pai de culto, o orixá Brasil. Uhum. Porque É o pai do candomblé. porque ele tem uma referência de do tradicional. O Uri tem, Urubu, o Codidero lá, Então, dentro desse contexto, muita coisa veio sendo acrescentada com essa chegada de muita informação, desde Rafael Zamora, né? Acho que o puto era cubano ou nigeriano. Rafael era cubano. Né? Mas tinha muito conhecimento dentro dessas tradições. E outros também, como
No Bolsheviko, isso muito tempo depois também, as coisas foram mudando após o Bolsheviko. O culto a Xangô, a Ibeji. Por exemplo, o que você acha dessa mudança radical de as pessoas estarem introduzindo dentro do candomblé algo que não nasceu do candomblé? Né? Se você se manifesta em orixá, existe um praziamente, existe o que está fingindo, mas a influência é porque você está cultuando o orixá no ocultar e ele está alimentando, guiando, invocando ele. Né? No culto tradicional a gente sabe que não funciona dessa forma, mas aqui no Brasil foi feita uma nova estrutura. Mas o que você tem a dizer sobre essa explanação? Eu acho até interessante essa visão do culto tradicional iorubá ser o pai do candomblé. E, de fato, não deixa de ser uma verdade, né? Porque os iorubás que aqui chegaram, não só iorubás, mas bantos, os fã chegaram aqui, se misturaram. Não teve como separar a cultura dessa gente toda que estava aqui, aglomerada e escravizada. O candomblé nasce desse culto, dessa necessidade de culto aos seus ancestrais e a memória dos seus ancestrais, né? O seu orixá não deixa de ser ancestral. Muita coisa foi perdida, foi esquecida, né? Por causa do tempo, por causa do sofrimento, por causa da mortandade que acontecia. E o candomblé que a gente tem hoje é um resquício do que se conseguiu preservar desde a escravidão até agora. Da década de 80 para cá, eu acho que o marco foi a chegada do King no Brasil, né? O Baba King e a divulgação do culto ao orixá tradicional na casa dele, na década de 80, 90, né? Uma época difícil, ele começou porque ele o que acontece hoje na casa dele não me serve. Eu não gosto. Para mim, pro que eu acredito e pro que eu cultuo. Mas eu acho que ele é a melhor pessoa no Brasil para passar a filosofia iorubá. Uma referência, né? Que é o cara. Ele viu a fada, dignifica a mão da TC e da você aqui. Não, mas ele conhece perfeitamente a cultura dele. Então ele é referência no que diz respeito a passar a filosofia iorubá. Então eu acho que tudo o que ele fala, como a gente deve se comportar, como o ser humano deve se comportar com a natureza, com os outros seres humanos, com os orixás, dentro da religião, eu estou de acordo com isso tudo. Eu não gosto da forma de culto, para mim não serve. Os festivais, em casos. A forma de culto no geral, né? Porque eu conheço bem, porque meu pai fez 9 orixás na casa dele, né? Isso não existe na África, fazer 9 orixás na cabeça de ninguém. Existe hoje, porque as pessoas vendem o que o brasileiro quer comprar. E aí a gente esbarra na vaidade, né? No desejo de poder, no comércio em torno disso, porque a gente sabe que existem pessoas no Brasil que vêm enriquecendo em nome de orixá. Né? Eles estão vendendo qualquer coisa. Apesar de eu respeitar as diferenças de regiões, não existe 9 Oxus, você abrir 9 Oxus na cabeça de uma pessoa. Porque o próprio povo iorubá acredita que nós descendemos de um único orixá ancestral. Aí a gente volta para o candomblé, espelha no candomblé. Você pode descender de um único orixá ancestral, eu descendo de Iemonjá. Eu serei sempre de Iemonjá nesse mundo, no outro, quantas encarnações eu tiver. Inclusive, eu quero deixar registrado que o povo iorubá acredita em reencarnação. Então, eu serei de Iemonjá em todas as encarnações porque eu tenho DNA ancestral de Iemonjá. Agora, e aí fui iniciada para Iemonjá. Só que existe a necessidade de iniciação no orixá e existe a necessidade de culto a outros orixás. Sério, é isso aí. Real.
Então, por exemplo, no meu caso, na minha iniciação, foi visto que eu devo cultuar o Batalá. Mas aí eu assentei o Batalá, eu tenho Iemuô, eu participo das coisas de Obatalá e de Iemuô, eu aprendo sobre o Batalá e Iemuô. Só que tem um limite para ir. Eu mesma não posso, depois desse limite, agir sozinha. Eu sou obrigada a pedir ajuda a um sacerdote de Obatalá. E isso, quando essa gente mal intencionada chega no Brasil, ou até mesmo lá, que o brasileiro mal intencionado chega lá e dá de cara com uma outra pessoa similar ou parecida a ele, já vai de casa pensando, já vai, eu quero iniciar isso, aquilo outro. Tá acontecendo recentemente muitas coisas aí, não Tá. E aí vê que a gente cultua os efeitos orixás, né? E aí transformaram isso em iniciações. Para você ter o axé daquele orixá, você não precisa se iniciar nele. Existe uma máxima dentro do culto tradicional iorubá que eles falam que orixá que te ergue é orixá que você cultua. Então eu sou iniciado em Iemonjá. Se Iemonjá não tiver poder e capacidade de me dar amor, nenhum outro vai dar. Se Iemonjá não tiver capacidade de me dar prosperidade, nenhum outro vai dar. Se Iemonjá não tiver capacidade e poder para me dar alegria nessa existência, não será Oxum, não será Iemonjá, não será Oxum, o Exu que vai dar. Porque o orixá que te ergue é o orixá que você cultua. E normalmente, tradicionalmente, o orixá que você cultua é o seu orixá ancestral. bem, eu acredito nessa questão. Aqueles que falam, isso não existe, que hoje já não é essa. Vai ter que a coisa moderna, nosso DNA, né? Contra fatos não há argumento. A gente existe um DNA ancestral. Existe um DNA ancestral. É porque, infelizmente, algumas pessoas têm preguiça de pensar, né? E a gente está num mundo muito acelerado, num mundo muito moderno. Todo estranho, muito estranho. Muito estranho, cada vez mais. E a gente se esquece que nós chegamos até aqui, mas nós tivemos um passado em que a população não era nem um terço do que é hoje. De início, né? Nosso DNA faz parte desse início. Faz parte desse início. Aonde a família de Iemanjá era reduzida, a família de Omolu era reduzida, a família de Oxóssi era reduzida, a família de Ogum era reduzida. E com a evolução da humanidade, essas pessoas foram se espalhando pelos continentes. Eu tenho até um estudo sobre isso para justificar, porque muitas pessoas chegam na minha casa falando que são de orixás errado, que estão iniciadas para o orixá errado, porque são iniciadas dentro do candomblé. Isso é mentira. Você acredita nisso errado? Não. Mas eu sei, mas hoje, dentro do que eu estudei, eu sei por quê. Hoje a gente sabe que a humanidade se iniciou na África, né? Se originou na África, né? E com o passar dos milênios, né? Com a evolução da humanidade, essa população foi se espalhando pelos outros continentes. E daí, por falta de sol, a pele foi clareando. A gente, dentro da história, Então, dentro da história da humanidade, a gente sabe que a pele foi clareando, o cabelo foi modificando, porque essa gente foram se afastando, essa população foi se afastando do seu lugar de origem, né? Só que nós brasileiros, para chegarmos aqui, eu e você, só dentro da minha família, que eu saiba, existem 4 genéticas diferentes. O pai da minha mãe era africano, se eu não me engano, iorubá. A esposa dele, a avó da minha mãe, na verdade, o pai da minha mãe também era africano, o avô era africano. Então a gente já sabe que tem descendência limpa africana aí. A mãe brasileira, mas filha de uma italiana. Temos isso muito, né? Meu pai é espanhol. Filho de uma portuguesa e de um espanhol. São 4 DNAs diferentes, né? São 4 DNAs diferentes aí. Um nigeriano, um italiano, um espanhol e um outro português.
Não tem como essas pessoas que são de partes diferentes do mundo terem o mesmo orixá ancestral no DNA. O que é origem? A origem é uma só, mas a gente não sabe como eles saíram da África, de que parte saíram da África. Então, quando a gente fala de orixá ancestral, se eu tenho 4 pessoas na minha genética, né, na minha ancestralidade de partes diferentes do mundo, com certeza os orixás ancestrais dessas pessoas não serão os mesmos. Aí, pelos meus avós, nascem meus pais. Aqui. Eles herdam um orixá ancestral de algum deles. A minha mãe é de algum orixá ancestral ou do meu avô ou da minha avó. E o meu pai, normalmente, será de um orixá ancestral ou do pai dele ou da mãe dele. E chega em mim. Só que, por exemplo, a minha avó paterna pode ser de Iemonjá, o meu avô pode ser de Ogum, paternos, a materna pode ser de Oiá e o outro pode ser de Xangô. Então, para chegar a mim, eu posso ser de qualquer desses orixás. Quando um Baibalorixá ou uma Ialorixá no Brasil senta para jogar e vê qualquer um desses 4 orixás, ela não está errada. Ela viu a descendência, só que limitou o conhecimento, de repente, naquele momento, de fato, ver e descobrir qual era o orixá ancestral daquela pessoa que estava ali para se iniciar. Essa questão de salto é raro, né? E aí esbarra nessa questão do Joga hoje, né? De orixá, mas você joga amanhã, joga outro, joga orixá que já tá isso, pau. Eu acho assim, quando a gente vai para o solo sagrado, né, para a Nigéria, que a gente senta ou que a gente pede para eles jogarem lá, e que eles invocam o nosso orixá ancestral no solo Yorubá, aí de fato, aquele povo lá que não tem mistura de DNA com nenhuma outra raça, eles conseguem enxergar qual é o orixá daquela pessoa. Mas isso não quer dizer que nós, dentro do candomblé, estamos iniciados de orixá errado. Mas eu não acredito orixá a língua da pessoa. Até porque existe um destino. Se o destino te colocou ali, deve ser iniciado ali. Porque esse destino tá aí, não adianta se for do destino. Não é erro da pessoa que tá do outro lado. Não, porque se fosse eu, o destino te colocaria ali naquele momento. Viu? A gente sabe desde Ori, desde Marginais, né, toda uma história que está traçada, né, a gente não tem nem pé nem braço montado, a gente só no sul. Então eu vejo muito desse lado. O que eu quero dizer? As pessoas elas se apegam a uma coisa bruta, mas elas não se apegam aos detalhes que criou essa pedra. Falta entendimento, falta estudo, parar um pouco, desacelerar um pouco desse mundo super acelerado que a gente está e pensar na questão. Né? Todos nós brasileiros, nós somos uma miscelânea de raças. Então, quando uma Ialorixá ou um Babalorixá vai ali, senta e consulta o oráculo, ele pode ver qualquer DNA ancestral que você traz ali. Curiosidade. Papo de agora de Nárnia. E os indígenas, cara? Mas aí que vem a pergunta. Quando a gente fala do início da humanidade na África, Pô, mas as pessoas costumam dizer que o indígena ele não tem essa origem. Da onde surgiu, né? pode ser, né? Caiu de paraquedas, aqui um exemplo, a Carajás, né? Povo do Pi-Guarani surgiram do nada. É porque eu acredito também que antes de qualquer navio bebeiro Vindo do Brasil, é que já existia. Não, o Brasil não foi descoberto, né? Que já tinha gente. isso existe. Os donos da terra já estavam aqui, a gente sabe disso hoje. Mas a história mostra que tem ligação, a humanidade tem ligação, né? Há milênios de anos, tem uma ligação que não se perdeu. E isso dá base para essa origem da humanidade na África. Porque, você vê, tem pirâmides na África, tem pirâmides nas Américas, tem pirâmides na Ásia.
povos distantes, luz, que construíram as mesmas coisas, entendeu? Então isso é um aprendizado que alguém carregou. O que te encanta quando você vai pra África? O que te encanta assim mais, né? Chega lá que eu vejo você sempre sorridente nos vídeos lá, né? O povo lá, e, tipo, e bate uma certa ideia de, pô, quero ir lá também. Pô, só um pouquinho botar o do Bisabu veio daqui, caraca, pô, quero estar aqui. Rola esse tipo de situação? Rola. É, como eu falei, né? Eu fui incentivado, depois que me iniciei no candomblé, a procurar Iemonjá dentro do culto tradicional iorubá. Então, e eu acho que todo mundo da minha geração, que foi criada com livros de Pierre Verger, né? A gente abria aquele livro e a gente que tinha... Hoje eu tenho outro livro como Bíblia, só que é difícil encontrar. Encontrei numa das viagens que eu fiz à Espanha. Depois vou mandar uma foto para você para que consegue. Boa live. E tem muito do que a gente faz, sabe por quê? Porque o nosso candomblé tem muito jeje nagô, né? Tem muito nagô vodú. Porque os iorubás foram os últimos a chegar. Primeiro Congo Angola, depois Fon e depois Iorubá, né? Então esse livro mostra muita coisa dentro da cultura San, né? Do povo do Daomé, que a gente faz aqui falando que aqui é tudo. Eu boto, né? Eu falar que eu sou puro, meu amor, nem lá eles são, né? Lá o Pedro sai lá de Nomé, aí sai lá te dá o não te dá o meio, a partir do Marfim, vai lá pra Oia. Vou pra iniciar pra Xangô. Aí o cara sai lá do Puta de Deus, se inicia Terixá e volta com um Xangô debaixo do braço, vai lá pra Daomei, vai lá no templo de Sobô, que tem similitude, o Badé coloca lá o assentamento de Xangô dele e cultua Xangô e Sobô. A gente fala isso acontece, é real. Mas tem porque, historicamente, tem uma explicação para isso. Oió governou até a metade do Benin. Sim. E Xangô era a religião oficial de todo esse povo. Todas as casas, independente do orixá familiar, tinham o Ojubô Xangô. Cultuavam Xangô. Até Savé, né, que se costuma dizer, Savé tinha muito. Não sei, mas eu sei que metade do Benin foi governado por Oió, né? Oió foi eu acho que foi o maior império da humanidade, foi Oió, né? Ou um dos maiores impérios da humanidade. Então, como Xangô era a religião oficial desse povo, toda a família de orixá, isso tá registrado, né? Toda a família de orixá cultuava Xangô. Tinha Xangô em todas as casas de orixá. Principalmente fora da Nigéria, para poder marcar aquele território. Não, vocês têm um rei. É Xangô. Se receber a Japá, se não tiver a Japá, não adianta, não é? Não tem que ter. É muito bom. O que você acha dessa visão de mistura? A gente está falando, continuar, né? Dessa questão do Dante, de Fon, de Bar, né? Eu adoro a mistura. Foi feita de mistura. O candomblé é uma mistura, né? E eu acho que pra gente funciona muito bem, porque a gente chegou até aqui. Pois, estamos ali, né, irmão? O que eu fui fazer na Nigéria, você perguntou, o que te encanta quando você chegar lá? O que mais me encanta é descobrir que existe muita similaridade com o candomblé, o culto tradicional iorubá. Eu sempre achei que o Moloch na Oxum fosse uma comida inventada no Brasil, mas não é. É uma comida que existe, chama Umuluku, é ofertado a Oxum, a Logum Edé, só que a gente, como sempre, melhorou a comida. Tornou mais saborosa, só isso. Todo brasileiro. Só isso. O acará, o acarajé. É a mesma coisa lá. Só que o nosso é muito mais saboroso, não tem como negar isso. O nosso é mais saboroso. Só que para dentro do culto que a gente faz no Brasil, eu acho que é importantíssimo descobrir essas similaridades. E eu cresci vendo o candomblé como uma corrente cheia de elos faltando. E eu tô ligando esses elos novamente. Mas, né?
Essas peles. Todo mundo sempre me falou que eu não poderia comer peixe de pele. Dentro do culto a Iemanjá, eu descobri que, de fato, quem é de Iemanjá não come bagre. Bagre. Mas outro peixe de pele eu posso comer. Então o candomblé não ensinou errado. Não. Eu acho que faltou muita coisa, né? Mas, e for se virando, o Candomblé se virou muito bem. Se virou muito bem, nos trouxe até aqui. Eu não tenho que reclamar. Também não. E Iemanjá me deu tudo que eu tenho hoje. E eu não desfaço de culto tradicional, não desfaço do Candomblé, não desfaço do arquitetura mulher e fã. Porém, é aquela pergunta. Posso fazer? Uma pergunta difícil. Pode. Pergunta difícil. O que as pessoas, elas costumam querer ser pundas? Ser punda que faz. Eu sou quieto pulo. Eu sou Zege pulo. Eu sou Angola pura. Mano, por que as pessoas insistem sempre? Eu nem posso chegar. Eu até botei um vídeo de resposta em relação a um orixá, o Oxóssi, chegar lá, Vai ouvir esse vídeo. né? Chegar lá na aldeia lá do povo banto e ter o orixá Oxóssi não poder se manifestar. Existe esse tipo de situação de família dentro de família? Um exemplo, tá tendo o festival de o Batalá. Aí vai, mas daí o festival de Xangô, mas daí vai lá no templo lá de Jabum se manifesta e vai lá pro festival de Xangô homenagear Xangô. E existe essa questão dessa guerra, desse purismo lá também que as pessoas querem. Dentro de cultos, não. Dentro de pubs. Não. Porque eu não consigo entender eu não consigo entender essa questão brasileira e os que eu falo, eles são os professores de Yorubá, que só sabem escrever o Yorubá, mas falar fluentemente não falam. Eles são os professores de candomblé que conseguem ajeitar desde todo mundo, mas a deles mesmo e não ajeitam, vivem na merda pedindo R$10 a um ao outro e são da balochá estoca. Tu vê uma rede social como bonitinho, né? Por que falta? Uma orientação, uma referência. Qual é a sua referência? Como você falou aqui, sua referência é a sua família lá, cara. Você tá, eu usei pra lá e lá que vão me orientar. É assim que só. Existe essa referência. Eu acho que a gente não pode ficar atrás de uma tela de computador, atrás da pesquisa, do telefone, aprendendo e subjugando os outros, né? Eu acho que precisa de um aprendizado puro e limpo, e não só o aprendizado acadêmico, mas a vivência, o aprendizado de campo, né? Porque o livro, a internet, ou o telefone, ele pode te ensinar de uma forma. Só que a sua vivência no solo Yorubá vai te mostrar uma coisa diferente. E aí a gente vê, às vezes, orixás se encontrando. Mas o orixá na Nigéria, pelo menos nas cidades que eu conheço, eles nunca vi nenhum orixá da nossa forma. Um arquétipo que tem o orixá do Brasil. Sim. Eles são diferentes, né? Porque eles têm autonomia lá, né? Então, se dentro de um festival Xangô, por exemplo, qualquer outro orixá lá se manifestar, dentro do festival que eu tô falando, não um festival folclórico, né? Mas dentro do festival Culto mesmo. Forma de culto, né? Se manifestar outro orixá, não tem problema nenhum. E vai ser louvado daquela forma. Vai ser louvado daquela forma, porque no Xangô mesmo, no festival Oxum, não se manifesta só Oxum. Tem Ebeque que aparece, tem Emonjá que aparece, tem Ogum que aparece. Ebé manifesta. O orixá não conheço. Otim não conheço. Eu tive por isso, eu vou ser cancelado, é melhor pra corta. Enfim, vamos pular, né? Vamos continuar falando das suas viagens. Quero falar das suas viagens à África, né? Qual o seu trabalho, o que mais te encanta lá? E me pede assim, estou na mim que é congresso. Então, o que mais me empolga de fato é isso, é eu chegar e ver essa similaridade toda que a gente aprende aqui dentro do candomblé, né? A forma de culto, as descobertas,
né? Saber que de fato a gente foi bem orientado. Tem muita coisa que é inventada dentro do candomblé, tem, mas serviu e é ótimo pra gente. Ah, por que essa invenção? Porque tem gente que fala que as invenções do candomblé não valem nada, vale. Aí a hora de os elementos e vale. Aí tem gente que mete o malho no candomblé, que o candomblé é maluquice, é isso, aquilo outro. Não é pra gente do candomblé, vale. Geralmente quem fala é aquele que comeu muito do pé Do candomblé. Ah, você conhece o Babalaú, é um desses aí que pegou e já depois tenta na gaúcha de Fá. No vi pendado santeiro. Aguarde. O culto Orumilá não fala pra ninguém despassar orixá nenhum, né? Nem o culto a orixá nenhum fala pra você despassar orixá nenhum. Quando eu cheguei na Nigéria, eu levei Iemonjá. E só não juntei as duas porque a minha é acostumada a comer dendê e Iemonjá na Nigéria não come dendê. Então eu fui aconselhada a continuar cultuando minha mãe Iemonjá aqui com dendê e cultuar Iemonjá de lá sem dendê. Daqui existe umas histórias que falam que não podia colocar, outros falam que puleu, enfim. Em Iemonjá? Botar igual Oxalá. Então, mas aí a gente volta pra mistura de culto dos povos. Você tem que hoje Iemonjá aqui no Brasil come dendê. Tá tudo bem, ela aceitou. Mesmo porque Iemonjá não é preferência dela o dendê. Ela, orixá Funfun, não tem dendê nas coisas dela, mas não é tabu o dendê pra ela. Não é proibição dendê pra ela. Então, a mistura de culto aqui, começaram a oferecer dendê pra Iemonjá e Iemonjá não ligou, aceitou. E a gente não pode subestimar o orixá, porque a gente está falando de orixá. Supõe-se que seja uma energia, né? Uma divindade ou um ancestral que tenha, que seja onissapiente, né? Conheça tudo, conheça até os nossos erros. Então é uma energia divina. Então sabe que você está colocando aquele dendê ali porque ou por falta de conhecimento, ou porque te ensinaram daquele jeito, e a coisa vai se adaptando. Entendo. E qual então mais que te emocionou que você ouviu lá, assim, né? O que foi cantado pra você em relação a Iemanjá? Na verdade, eles não contam no Tupano. Não, nem dos versos. Oriki é diferente de Tano. Fiel. Virou Otan é uma história, mas eles falam assim bem. É uma coisa bem sutil. Aqui foi floreado, né, para justificar certas coisas dentro do candomblé, né? Mas lá não tem esses itãs mirabolantes que a gente tem aqui, não. Existe Oriki, que é o poder de invocação, de louvação e exaltação do orixá. Agora, Itã, não fala. Não. Mas existem itãs. Mas não é a quantidade de itã justificativo que tem aqui. Aqui em pessoas que data de Bíblia já virou então, virou então. Não, Davi não tem se escrevendo já. Na merda dele. Se for falar, rapaz, se a gente abrir, dá pra falar esse candomblé balança, o culto tradicional balança, porque é tanta coisa. O que a sua iniciação de culto tradicional mudou em sua vida, pessoa? Bom, o culto tradicional me abriu muitos olhos, né? Eu acho que o culto tradicional me deu mais vontade de aprender sobre os orixás. Porque eu fui para iniciar em Iemonjá, descobri há muitos anos atrás que eu tinha uma ligação com a Ebé Orum muito grande, fiz iniciação para a Ebé, sou iniciado em Ebé também. Venho estudando o culto a Ebé já há esses 4 anos. Venho estudando o culto a Iemonjá há esses 4 anos, mas eu fui para a Nigéria, de fato, para me aprimorar como Yalorixá do candomblé e aprender sobre todos esses orixás que eu sou outorgado a cultuar aqui. Então tem gente que vai me chamar de híbrida, tem gente que vai falar que eu faço ifadomblé, tem gente que vai falar que eu faço isindamblé. Isso aí também não me interessa muito, né? Mas eu sei que eu fui, e tenho testemunhas, muitas inclusive, uma está aqui do lado,
por presentes, né? Quer aparecer, né? Eu fui sentado e otorgado e Elorixá do Candomblé. Então eu posso raspar de Exu Oxalá. Inclusive eu quero mandar um recado para minha amiga, minha irmã de cabeça, que eu jogo música de Guemê, sim. Eu sou Elorixá de Candomblé. E todo mundo viu eu sentada. Tem DBD até hoje. Ela eu não vi. Nem ela, nem eu vi, nem ninguém. Porque ela foi me criticar porque eu jogo búzio de velê, de torce. Vai te dar pra quê? Porque dentro do tradicional, segundo ela, não se joga búzio, não consiste de louro de cabeça coberta, mas eu fui sentar de Elorixá com jogo de búzio na mão. Então, eu posso raspar de Exu Oxalá, porque eu sou de Candomblé e nada vai mudar. Na minha página está escrito Elorixá do Candomblé. Eu não fui e nem posso, como eles se outorgaram, sacerdote do culto orixá. Esse livro é tudo Iaorte e cabeça raspada lá em Adoxá. Assim como eu. Tá aí, ó. Assim como eu. Então, eu continuo essa busca de aprendizado para aplicar dentro do meu candomblé. E vou continuar raspando de Exu Oxalá. O que eu faço, como a gente já falou, é ir até um ponto. Porque o mistério, um neném, como diria falecida minha mãe Iracema, que deve ser o Paulo da Pavuna, o neném eles não vão me dar. Porque eu não sou da família daquele orixá. Eu não tenho esse direito de saber. Mas eu não preciso. Porque o Candomblé já me deu a base. Sim. Então eu vou para aprender mais sobre os orixás que a gente cultua aqui, para fazer melhor dentro da minha casa. E para os meus. As pessoas que me procuram. Porque, olha, se eu falar, mostrar a quantidade de gente com a vida completamente arrasada que me procura, você desacredita. Induzidas a fazer errado. Induzidas a fazer errado. Tudo em nome de uma falsa sabedoria. A fantasia. Esses auto-outorgados sacerdotes dizem ser verdades. E não é bem assim. O que te aborrece mais? No Candomblé e no culto tradicional? O Candomblé não me aborrece. Eu acho que o Candomblé é uma religião que está se reinventando todo dia. Claro que esses exageros que a gente vê hoje em dia, eu não sou de acordo, né? Não tem como ser de acordo com o que a gente está vendo hoje em dia na internet. E imagina o que a gente não vê. Tem muita loucura que a gente não via. O que a gente não via. Agora, o que mais me incomoda é as pessoas irem para a Nigéria, raspar orixá, chegar no Brasil e dizer que é sacerdote de orixá. Teve uma agora que foi lá, fez EBé e agora botou até no Instagram dela, sacerdotisa de EBé. Mano, como é que é isso, né? Que você se formar médico, tu tem que ter uma faculdade. Tem que ter uma faculdade. E aí a gente esbarra no que eu fui buscar. A ligação desses elos, porque tem essa similaridade. Existe Baxé lá também. Você estuda, passa por uma avaliação para saber se você pode ser sacerdotisa dentro daquele culto. É isso aí, se vai ser, cara. Não. Se você não tiver capacidade. Então, as pessoas vão para lá, raspam suas cabecinhas, voltam e começam a atender as pessoas como sacerdotes, sem nenhum conhecimento de nada. Cara, tem um aí que já chegou no Brasil, já comprou o Pelé, já botou, tá botando o Pelifa. Meu irmão, como é que consegue, né, filho? Que se nem falhar o meu juba direito, sabe? O verso, tu pensei, pra você saber, porque cara não é brilho, sabe? Loucura, mano. E joga. O pior é que joga, mano. E tem gente que procura pra jogar. E tu vai na casa do cara lá, da pessoa, e tu vê só carrão portado, é assim, mano, como é que consegue? Eu falei, meu irmão, só se ele de lá, baixar a cabeça ali, desse cara. De repente ele é um irmolé, a gente não sabe. Pá. Né? De repente ele já pintou do conhecimento dentro da cabeça dele. Eu não tenho na minha. Então todas essas minhas viagens,
que eu vou para Nigéria, eu dou um passo diferente dentro de um culto diferente. Então, minha irmã, essa questão do sacerdócio. Então, quem vai para a África se inicia lá, fica uma semana, 2 dias, uma semana lá, e não voltam sacerdotes. Não, as pessoas quando vão para Nigéria, né, elas não vão para se iniciar e voltar sacerdotes. Então, as pessoas vão para a Nigéria para se iniciar em orixá. E essa é uma similaridade com o nosso candomblé. Você se inicia e você se torna Yawo. Então, nós lá também nos iniciamos e voltamos todos Yawo. O que vai tornar sacerdote é tempo, estudo e avaliação. Por quê? A pessoa ela precisa ser avaliada para saber se ela tem capacidade, conhecimento suficiente para ser sacerdote dentro daquele culto que ela se iniciou. E tem pessoas também que não têm caminho para o sacerdócio. Sim. Eles são devotos de orixá, são iniciados para orixá, de repente tem até um outro oiê, tem oiê dentro daquela família, tem um posto dentro daquela família, mas não quer dizer que ela vá se tornar um sacerdote. A similaridade do candomblé. A similaridade com o candomblé. E existem famílias, eu escutei falar de Bachela, que de fato é quando você ganha direito de exercer o sacerdócio. O culto ao Orumilá, ele é fiel a isso, né? Hoje a gente vê pessoas que não professam o culto de Orumilá de verdade. Sim. Mas para você ser Oluô ou Babalaô, você se faz o Itefá, estuda e depois um conselho sacerdotal vai apurar, né, vai verificar se você tem conhecimento suficiente para você se tornar Babalaô. O que é o Babalaô? É o adivinho, é quem vai fazer a consulta oracular. É quem vai abrir a porta para receber pessoas para serem orientadas, entendeu? Não adianta o cara vir. Então você está dizendo isso. Não adianta o cara ficar uma semana lá, Não, ele não volta sacerdote. ele vir aqui e não saber rezar 3 versos, como é que ele vai O consultar? problema não é ele saber ou não saber. O problema é ele se auto-intitular sacerdote. Ele não tem esse direito nem essa capacidade. Porque em uma semana você não aprende nada. Não tem como. Teve uma senhora, que é minha irmã de cabeça, ela falou que ela aprendeu tudo sobre o culto a Iemonjá em um mês que ela ficou lá numa única viagem que ela foi para Nigéria. Sejam bem-vindos ao nosso corte do PG Podcast e estou aqui para agradecer os nossos parceiros, a loja Abafu, tá? O estilo afro, a moda afro, fabricação é própria. Se você quiser comprar sua roupa afro, sua roupa para o candomblé, para o seu evento cultural, é a loja Abafu, a melhor do Brasil. A loja Abafu fica na Avenida Edgar Romero, número 285, em Madureira, no coração de Madureira, no New Center, ao lado do Mercadão de Madureira. É só acessar as redes sociais aí, tá bom? @loja Bafu, e o número de telefone tá aí na descrição para você. E um outro parceiro muito importante aqui do nosso canal, Pai Diogo de Oxalá, tá? Se você quiser jogar búzio, cartas, ter a sua orientação espiritual, é só ligar no WhatsApp do Babá, que ele vai te atender aí com o maior carinho, tá bom? E tem um número de telefone que tá aí no vídeo para você ver, e o Instagram do Pai Diogo de Oxalá, que é uma pessoa séria dentro do culto tradicional, do culto Orumilá Ifá, e o melhor, do culto do candomblé, da Umbanda, um grande orientador espiritual. Falou? Pai Diogo de Oxalá, Babá Ifá Bemigá. Que ela achava que eu não era inteligente o suficiente, por isso que eu ia todo ano para a Nigéria. Várias vezes, que eu já perdi até as contas de quantas vezes, não lembro. Vai perguntar. Eu tenho 4 anos que eu tô indo, né? Mas agora já não lembro para falar quantas vezes eu fui, porque eu já fui fora de festival, né? Sim. Então, não tem como você aprender tudo sobre o culto a um orixá em um mês. Imagina quem vai e fica 15 dias.
Menina, pra mim, Não existe. me aprender um verso de Exu aí, 3 versos de Exu, eu levei 2 pra aprender uma semana e pouquinho. De repente, ela é um Irumolé, foi aquilo que a gente estava falando sobre esse outro sacerdote, eu não sei. Existem essas pessoas com esse tipo de ego lá, assim, né? Não. Não, Existem essas pessoas com esse tipo de necessidade, porque a gente fala de um país onde as pessoas são muito necessitadas de dinheiro, inclusive para comer. é muito. Então, existem muitos falsos sacerdotes lá. Existe gente que se iniciou hoje já é sacerdote amanhã. Existe gente que nunca se iniciou em nada e anda cheio de fios de conta. É mesmo. Existe. É. Existe muita gente. E brasileiro fazer uma coisa errada lá, o que acontece com ele? Errado em que sentido? Errado em todos os sentidos, né? Mentir, debochar, esse tipo de coisas assim. A mentira está relacionada ao mau caráter, né? Ao mau caratismo. O deboche está relacionado à falta de educação, né? Então, eu acho que a gente está numa terra estrangeira, né? Não é nossa casa, então a gente deve ser o mais íntegro possível. E o culto ao orixá, ele prega a integridade do caráter, né? E eu vejo muita simplicidade no povo iorubano, né? Eu São vejo sim. muito carinho, até porque eu recebo, né? Tem muitos amigos do Iorubá, eu recebo muito carinho deles. São carinhosos, são calorosos, não são de muito contato físico como nós temos no Brasil, né? E nem eles demonstram sentimentos de uma outra forma, não é como a nossa. E dão atenção, né? A questão da atenção, tipo, te dá atenção. Eu achei uma coisa que eu sinto falta um pouco dentro do candomblé hoje. Né? Um pouco da falta da atenção com as pessoas, mesmo que você não conheça, mas estão ali para te prestigiar, né? E, enfim, algumas casas até mas outras não, que faltam muito. Porque eu puxei, porque eu falei nisso. A gente vê muitos sacerdotes babalaôs no Brasil. Tem muita gente boa? Tem. Gente em caráter, mas tem muita gente sem caráter. Tem. Muita gente manipuladora, sabe? Eu botei um vídeo essa semana. Manipuladora, usurpadora, enganadora e esses dora todos. Mas existem algumas pessoas que são honestas, que são fiéis à sua cultura. O meu Oluo mesmo, ele é um exemplo para mim. Eu sou enlouquecida nesse Como é que é o nome do seu Lua? Thomas Ayolada Yemi, Ele é da onde? Baba Thomas. Da onde? Baba Thomas, ele é muito conhecido em Madureira porque ele tem uma loja, né? Em Madureira. Aço de Batom, mas como é que é o nome da loja? De Odudua. A loja Odudu do Batomas aí, todo mundo. Oroboye Babá. Beijão. É meu Oluo. Esse homem, ele... A gente falando sobre esse carinho, essa doçura do povo iorubá, ele é a doçura em pessoa. A doçura em pessoa. Sabe, eu conheço ele há muitos anos, eu sou iniciada no culto Orumilá há muitos anos, eu acho que eu já tenho 16 anos dentro da cultura. E, sabe, ele sempre sorridente, sempre carinhoso, sempre amoroso com todo mundo mesmo sem te conhecer. Magno mesmo conhece ele, tratou Magno assim, sabe que não me deixa mentir, nunca tinha visto. Tratou ele assim da melhor forma possível e todo mundo. Então o povo iorubá, ele é muito educado. Ele é educado, ele é carinhoso, ele é atencioso. Infelizmente vai muita gente pra lá que é tudo ao contrário disso tudo, né? Porque Mas eles já estão espertos, tá? né? Já. Isso há muito tempo. Tem um amigo que ligou de lá, ele fala português, né? Aí ele manda um WhatsApp, como é que tá, Pedro? Não sei o quê. Aí põe um vídeo chamado e me contou umas historinhas um povo brasileiro daqui do Rio de Janeiro que eu vou te falar. Vai vir história até o final do ano, até o final do ano, proibições, né? Proibições, expulsões, ou até fevereiro, até março, não faz parte mais da família, tipo assim. Então, você me perguntou sobre essa questão, né? Deboche, falta de educação, essas coisas que às vezes Resgate esse daí. não pode ser expulso do país, né? Se você infringir as leis do país, você esbarra nas diretrizes governamentais daquele país, né? Sim. Agora, nas famílias, você tem que manter uma postura porque é sua família. Então, você tem que
aprender com essa família e colocar em prática isso, o bom caráter, Honrar o nome, né? honrar o nome da família. Surgiu uma fofoca com o meu nome lá para minha Alorixá, dizendo, olha como são as coisas, dizendo que uma pessoa de lá, falou para minha Alorixá que eu estava iniciando pessoas no culto a Iemonjá no Brasil como sacerdotisa do culto ao Orixá Iorubá. E ela veio me chamar a atenção. Vieram me falar que você se intitulou sacerdotisa e está iniciando as pessoas no culto a Iemonjá sem me perguntar. Aí eu falei, não, isso é mentira. Aí mandei todas as minhas fotos, inclusive no meu do IG, falando, olha, aqui no Brasil nós cultuamos orixá, como a senhora sabe. A nossa religião é parecida com a de vocês. Eu sou sacerdotisa dentro do culto aos orixás no Brasil. E aqui, eu tive que falar muito devagar com ela, com a ajuda do filho e tudo, e explicando porque para eles é muito complicado essa questão de você ser sacerdote de todos os orixás. Sim, entendi. Mesmo porque você não tem uma vida tão larga para você aprender sobre todos esses orixás. As 3 vidas. Pois é, então para eles é meio complicado essa nossa forma de culto. Aí ela falou assim, entendi. Aí que ela foi entender e viu que era uma fofoca. Falei, não, estão querendo fazer uma fofoca porque ela já veio com uma represália. O problema é quem leva, né? Cara, que loucura, né? Ela, como é que é o nome do seu Alorixá? Da qual cidade ela é? De Oió. É o Oió. Eu me iniciei em Oió e o nome dela é o Mito Michê Abequé. E Iemonjá escolheu o mesmo nome para mim. É? Nós temos o mesmo nome, O seu nome é o nome dela. O meu nome é o nome dela. Passou muito tempo na consulta oracular para saber o nome. Já tinham falado todos os nomes e só sobrou o dela. Assim, todos os nomes possíveis, né? E mais corriqueiros. E aí eu fui... Lá não existe Iemonjá sem Xangô e não existe Xangô sem Iemonjá, né? Então, isso é uma curiosidade porque aqui no Candomblé é uma curiosidade marcante para mim. Porque eu sou de Iemanjá e Xangô com Xangô e Xangô. A minha vida é rodeada de Xangô. Sim. E na Nigéria não foi diferente. A minha iniciação, ela foi conduzida pela família de Xangô mais tradicional de Oió. E muita gente de Xangô dando suporte. E quem fez essa consulta oracular, quem começou e fechou... Tu tem fotos? Tenho. Eu vou colocar as fotos pra você ver aí. A família de Xangô conduziu a iniciação do começo ao fim. Né? Isso para mim é muito emocionante. Então o Iemanjá não anda sem Xangô e Xangô não anda sem Iemonjá. E aí o povo de Xangô, na consulta oracular, perguntando quais seriam os nomes, né, que Iemonjá escolhia para mim, escolheram todos possíveis, cabíveis ali, e não nenhum Iemonjá aceitou. Aí só sobrou dela quando ela falou assim, meu. Aí Iemonjá alafiou. E aí o Oriki nem perguntaram, né? Ela já falou logo dela. E Iemonjá aceitou na hora. Então nós temos o mesmo nome, é o Mito Michê Abequé. Axé, de bastante. Isso aí. E eu acho uma coisa mágica, né? Uma coisa pra você... O orixá é uma coisa mágica. Pra mim é uma coisa mágica. É que você é iniciada de Iemanjá no Brasil, mas você foi ser iniciada para Iemanjá, né? E lá eles confirmaram isso que foi feito no Brasil. Foi feito no Brasil. Inclusive, é um outro detalhe que me deixou mais assim... vamos falar, enlouquecida de ir, né, de estar lá, porque quando de fato eu começo a me aproximar mais do culto tradicional e a buscar mais Iemonjá, porque eu fui induzida a buscar o culto a Orumilá, né? Eu sou de uma época que pregavam que Orumilá curava, salvava e libertava. Esse foi Jesus Cristo, não foi Orumilá. Sim. Mas eu sou dessa época, e aí eu entrei de cabeça no culto Orumilá. Hoje a gente sabe que a gente deve buscar o nosso orixá ancestral, né?
Não que Orumilá seja ruim, Orumilá é bom para todo mundo e foi excelente para mim. Orumilá salvou minha vida. Foi através da minha iniciação em Orumilá que eu tô vivo aqui para falar. Sim. E foi através da minha iniciação em Orumilá que Orumilá apontou todos os erros que eu cometi até então. Lá é o conselheiro, né? Os olhos. Todos os orixás são conselheiros, mas a gente, naquela época, na década de 90, era induzida a procurar Orumilá porque Orumilá curava, salvava e libertava. Ele tomou o papel de Jesus Cristo cristão, o bíblico. Sim. Por quê? Porque naquela época o povo de Candomblé buscava mais, buscava conhecimento, buscava poder, né? Para poder continuar. Teve muita gente que desfez, foi aquilo que você falou. Teve muita gente que desfez de orixá, porque os sacerdotes naquela época, os babalaos naquela época, mandavam despachar tudo. Tudo Não, mentira. larga tudo, como Jesus Cristo fazia. Deixar tudo para trás e me siga. E, de fato, o orixá não faz isso. Não. Nem Orumilá. Não. Eu acho que tem muito africano que tem que aprender muito com candomblé no Brasil. Porque quando houve essa estrutura, vai pegar dessa questão aí, dessa estrutura do candomblé, lá não existia o culto. Já não existia o culto por conta de proibições e guerras. Tráfico, enfim. Né? Então muita coisa chegou aqui e como isso, os donos de escravos, por exemplo, via que isso acalmava os negros, né, na hora dos descansos, eles deixavam, não mexiam. E lá não podia, aquela chicotada, tiro e porrada e bomba. Né? Cadê o diamante que você escondeu? A sua terra é minha, enfim. Então tinha como chegar no pé lá do baúba lá e falar: meu pai é o do mar, não sei o que, botar uma oferenda. Não tinha como botar uma oferenda numa época dessa. A gente pegando, raciocinando. Eu acho que isso não foi nem imposto pela colonização desta forma. Eu acho que foi imposto pela colonização espiritual, porque lá também Jesus chegou com essa filosofia de curar, salvar e libertar. E como eles eram escravizados, eles eram obrigados a seguir a religião do escravizador, Ia né? largar os cultos. E aí não esqueceram, mas pararam. Pararam. Real. Por exemplo, hoje o Bode Iemonjá na beira do rio, pelo menos há 300 anos está lá, Lá, né? no rio. E o Oxum também, né? Oxum sempre teve lá, depois de Suzana, que melhorou muito, né? E temos Oxobô como é hoje. Mas esses locais de adoração, de repente famílias jogaram fora os assentamentos e tudo. Mas os locais de culto e adoração existiam e eles não esqueceram. Sim. Só que eles pararam de fazer culto e de render homenagem àquelas divindades. Porque chegou um outro Deus que supria todas as necessidades deles, imposto pela colonização. E aí deixaram aquilo de lado. Como acaba a colonização, né, muitos, hoje minoria, começam a resgatar essa questão cultural, né? Porque a religião lá está relacionada com a cultura. Sim. Hoje sim, até pela questão do turismo, né? A gente vê a questão dos festivais lá, né? Que é uma coisa que você vê, mas você vê que é festival. Não é uma coisa de culto, assim, né? O turismo lá agora está começando em passos lentos a andar. Porque a Nigéria ela não é um país turístico. Sim. Não é um país turístico para nada. Mas eu digo a questão da curiosidade. As pessoas vão muito curiosas. Agora tem. Curiosidade. Assim, Vem aumentando. Né? Porque eu quero ir lá, porque eu quero ver como é que é e tal. As pessoas não vão buscar resposta. Assim como você foi buscar resposta, né? Porque não é só os africanos trazer. Eu acho que a gente tem que ir lá buscar. Se a minha descendência, né? Eu quero saber de onde o tataravô do meu tataravô veio. Sabe? Pô, o tataravô o bisavô do meu tataravô, ele era daqui, mano, ó. Daqui, não sei qual, mas dessa terra aqui onde eu tô pisando. E as pessoas não buscam essa conexão. De repente é o que faz, uma questão de psicologia. É o bloqueio da tua vida, aquilo ali na sua história, né? Uma história mal resolvida. Então eu acho que você, quando chega ali, só de pisar, você desbloqueia algo ali, você volta a outra pessoa.
como eu vi outras pessoas voltarem totalmente transformadas, né? Pessoas ignorantes, pessoas maliciosas voltarem pessoas diferentes. E você fala assim, caraca, mano, não tô reconhecendo isso aí. Pois é, geralmente é para isso que a gente busca se iniciar no culto tradicional iorubá, para se tornar uma pessoa melhor. Porque orixá nos torna uma pessoa melhor. Esse deveria ser o pensamento dentro do candomblé no Brasil. Só que a gente está impregnado por uma cultura que a gente deve ter até medo, né? Hoje em dia é muito vaidade, muito remuneração. Em tudo, em tudo. As pessoas não voltam. Não, o caráter não é, o bom caráter não é o que se prega dentro das religiões aqui. É o jeitinho brasileiro para tudo. Mas o bom caráter não. Na Nigéria, não. O culto tradicional iorubá, a gente tem como exemplo aqui o culto orumilá. Se você não tiver iuapele, se você não tiver um bom caráter, você não pode cultuar o orixá. Sim. Então isso prega o culto tradicional iorubá. E quando a gente se inicia no candomblé, a gente que é iniciado no candomblé, a gente sabe disso, que a gente, nosso pai de santo, nossa mãe de santo, eles não falam isso pra gente. Sim. Olha, a partir de hoje, o que vai mandar na sua vida é o seu bom caráter. Não tem. Eu acho que sim. Então a gente, por obrigação, a gente, quando se inicia lá, a gente tem que voltar uma pessoa melhor. O meu nome significa isso. A água me melhorou. Isso quer dizer que eu era uma merda. E de fato eu era. Não era um ser humano bom. Sim. Não vou mentir. Meus defeitos eram predominantes. A gente não tinha uma filosofia de vida, né? Na verdade, né? A gente muda de verdade. A gente tem que mudar. Porque de fato a gente está aqui para se melhorar. Isso aí. Então o Minto Michê significa a água me melhorou. Então o Iemonjá entrou na minha vida para me melhorar. Axé. Isso quer dizer que meus defeitos eram predominantes, né? Eu não era um diabo, mas meus defeitos eram predominantes e hoje eu sou melhor do que eu já fui. Sim. E às vezes até Para isso serve o orixá. As pessoas falam assim, o orixá não dá riqueza, não dá caminho, dá. Eu também acredito que dê. Dá. Porém, se você não for uma pessoa de bom caráter, porque a gente apanha muito na vida, né? Um exemplo, o cara tava bituca de cigarro quando era novinho para fumar e não tinha direção nenhuma. E mais quando a gente começa a entender essa questão da filosofia, né? Do Ogum, de Logun Edé, né? De Xangô e tal, por que eles eram tão exaltados, você pega isso como uma filosofia de vida e você, eu não quero ser igual aos orixás, mas seguiu o que ele seguiu. Todos eles têm esse ensinamento. Entendeu? De Exu ou Oxalá. E Exu, principalmente, a alegria, né? Que eu falo, se eu tiver triste, aborrecido, eu não posso mexer no Mojibá, meu Exu. Eu tenho que estar feliz, sorridente, tem que estar alegre. Então, se eu estiver alegre, eu tomo umas 3 de pra dentro. Esquece o Oxu. Aí, vambora, o Uriburucu fica pra lá. E assim, então, a gente que busca isso pra nossa vida, até pra você que é novo, candomblé, pro tradicional, que a positividade da sua vida que traz é você. A gente tem que buscar isso. Tem que ter uma filosofia de vida dentro do culto tradicional, do culto de fado, do candomblé. Tu quer ser pra quê? Por que você tá aqui? Né? Não adianta você estar aqui por você ser uma pessoa do mal, ruim, manipuladora. Porque você pode não pagar hoje, você pode conquistar tudo. E no final, o castigo, você vai ver tudo que você conquistou e não usar. Como se a gente viu. Não vai sentir o sabor daquilo tudo. Entendeu? Outras pessoas vão usufruir, mas você não vai. Então, consegui entender um pouco dessa coisa minha louca, mas que pra mim é uma coisa real. Entendeu? É a busca da melhoria como ser humano. O orixá, eles nos auxiliam a gente alcançar esse objetivo, porque não é fácil. Não. A gente se melhorar é muito difícil. A gente apanha muito. A gente é muito preso a certas coisas e a nossa filosofia. Aí o passado da gente também, esse cara, hoje ele tá aqui, mas lá com 19 anos, cara, eu era maluco, não sei o quê, tipo assim, sabe? Mas o passado não leva você a lugar nenhum. Sim. O que importa não é da onde você veio, é pra onde você vai. E pra onde você vai, o que determina é o hoje, é o seu caráter. Não é da coisa que eu tô te falando, que é você. Eu era tal, todo mundo, né? Mas, enfim, mas tipo assim, o que? Né? Aquilo ali já passou. Mas aí é complicado. Então a gente sabe o que não fazer e o que não ser. A gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E orixá também mostra isso dentro dos nossos eós. Porque as pessoas acreditam que os eós
são só alimentares e não são comportamentais também. Tem muito teor comportamental. Tá. Para melhoria do ser humano, como, né, E aí? cultivador do bom caráter. E aí, gostou? Quiser orientação espiritual da mãezinha, vou colocar o WhatsApp dela aqui. Ela vai querer me matar. Vou colocar aqui. As redes sociais dela, vou colocar aqui. Você seguir lá também. Você tem muita foto, muito vídeo das viagens que ela fez, né? Não só para a África, mas outros países também, né, mesmo? Outros países, enfim. E é bem legal a gente trazer esse tipo de conversa que sirva de somatória aí, tá bom? O dono da razão da verdade é só o Lodumário, né, mesmo? Ele é do mar, ele é conhecedor de tudo. De tudo. Tá, e eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos para a segunda parte, tem muita conversa, muito assunto para te falar, tá? Mas sua benção e que o Pai Becém abençoe muito sua vida. Assim como a água me melhorou, eu acredito que o orixá vai melhorar todos nós que somos de religião de matriz africana, que buscamos orixá e que queremos de fato orixá para nossa vida. Eu acho que as pessoas devem buscar se melhorar e cultivar o bom caráter, né? Todos, sem distinção, Sim. porque a gente só vai levar exatamente isso. E foi como a gente falou no começo, né? O povo iorubá acredita em reencarnação. Então, na próxima, eu quero ver um pouquinho melhor do que eu já fui, né? Do que eu estou sendo. Eu também quero vir melhor e milionário. E as pessoas têm que ter essa consciência. Nós, de culto de matriz africana, nós devemos ter essa certeza que a gente vai voltar. E como a gente vai voltar, é o hoje, é aquilo que a gente falou. Não importa o que a gente já foi, não importa de onde veio. Importa para onde a gente vai. E para onde a gente vai, o que determina é o que a gente está fazendo hoje. Então, numa próxima encarnação, o culto ao orixá, ele nos dá suporte da gente se melhorar, da gente buscar o conhecimento para se melhorar, e numa próxima, voltar em Irê, né? Totalmente em Irê. Irê, sem o sul. Obrigado, mamãe. Obrigado, meu velho. Obrigado, gente. Curte aí, compartilha. Tamo junto. Até a próxima. O material do seu amigo Pejigante Becém, tá? Se você quiser aprender a tocar o queto, o GG, o efon, essa é a videoaula Ritmos do Candomblé 2025, que ensina você a tocar os ritmos do Aqui Davi. No Rum Rum Pim, lê o material passo a passo. Também tem a videoaula recém-produzida, a videoaula de Candomblé e Umbanda, para você tocar as suas gírias de Exu, seus toques de caboclo, seus samba de terreiro, você tocar a sua Umbanda, né? Os ritmos da nação Angola. Também é um material, uma videoaula passo a passo. E tem a videoaula Jogo de Obi, tá? É um jogo oracular em que você consegue conversar com os orixás, né? E ter a orientação dos próprios. Tem os oriquis devido para você citar, né, para o jogo de Obi, os oriquis condizente a Exu, por exemplo. Enfim, é um material muito completo, elaborado pelo Babá Ifá Coredê. E aqui o irmão amigo de vocês, Pejigante Becém, divulgando esse material. O material completo de Axexê oferece a você uma noção do que é o Axexê, tá? Tem áudios de qualidade e apostila na mesma ordem e sequência. Toda a sequência do Axexê, do começo, meio e fim, tá bom? Com azerinho, mucondo, arremate e muito mais, com explicações na apostila e os áudios aí, né, com os devidos cânticos, o Ipadê, enfim. Uma coisa bem completa para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser baixar todo esse material, é só entrar em contato no WhatsApp ou então clicar no link na descrição e você consegue baixar esse material imediatamente. E tem o material Sasanha, que tem mais de 64 Sasanha e mais rezas dos orixás, tá bom? Vem com explicações, um material bem completo também e elucidativo, tá? É em áudio e apostila na mesma sequência e ordem. E o material Orô de Orixás, que é o auxiliador do Babalorixá e da Ialorixá, do Ebome, do povo de Axé. Tá bom? Fala de assentamentos, arrumações, roupa dos orixás, fio de contas, como você vai assentar, qual ebó que você vai fazer. É um material bem completo aí, para poder clarear a mente, às vezes, tá com a mente meio esquentada, poxa, eu preciso relembrar isso. E tem a arrumação da sasanha também, desse material, e tem as rezas dos orixás. E tem o Bori Áudio E-Book,
né? Um outro material recente, muito sério, voltado para orixá, para ori, tá? O audiobook Bori ensina você a fazer o assentamento do Ibaori, tem todo o passo a passo da arrumação do Bori na cabeça da pessoa, as devidas rezas, tá bom? E muito mais explicações aí, tem em áudio e apostila. E tem um material extra que são as rezas que você usa para copar os orixás, né? Eu não sei que reza que eu uso para esse tal bicho aqui, para fazer a copança desse bicho. Então esse material também tem esse material extra. E tem um material áudio e-book EBO, tá? É um material bem completo também, ele tem 348 ebó escritos e 198 ebós narrados por mim, ensinando, né, como é que você vai fazer o ebó, aonde, o banho que tomar, e tem muito mais, ensina você a fazer o sabão da costa, abô, né, tem o ebode para feitiços, amarrações, magias, ebó de Odu, ebó de orixá e muito mais ebós aí, tá bom? É em áudio e apostila. Eu também tenho certeza que você vai gostar desse auxiliador do Babalorixá e da Yalorixá. E o material com mais de 1000 cantigas de orixás em áudio e apostila, gente. É um material bem completo para você, toda a produção feita em estúdio, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai aprender a como acomodar Exu, a despachar Exu, você vai cantar o xirê do começo ao final, você vai cantar o rumo dos orixás, a saída de Aô, as obrigações de 7 anos, as cantigas de Oiê, cantigas para tirar o orixá para a sala, o cortejo dos orixás, cantigas de roda de Xangô, roda de Oxum, né? Tem muita coisa aí voltada para a sala do candomblé em áudio e apostila na mesma sequência e ordem e com explicações. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material aí. E tem também o material de cânticos aos voduns, é áudio e apostila na mesma sequência e ordem. São mais de 8 horas de cantigas para voduns, de vodum lebar a mavulissá, tá bom? Para você que gosta de ouvir, quer colocar o pendrive no seu carro, na sua televisão, no seu som e apenas ouvir. Todo o material que eu falei aqui são materiais com alta qualidade, toda a produção feita em estúdio, feita com o maior carinho para você. Tenho certeza que você vai gostar aí. Falou? É só entrar em contato com o WhatsApp, o PG eu quero baixar por e-mail. É só clicar no link do site que esses materiais estão disponíveis na descrição desse vídeo ou aqui no Stories, né, no meu perfil. Ou apenas pode me chamar no WhatsApp, que por lá eu posso estar passando mais informações para você. Muito axé, vamos aí continuar com o corte do PG Podcast.